Palpite. Empresário de sucesso, ele enfrentou diversos desafios desde que deixou sua vida diferente para iniciar um empreendimento no segmento plástico. Mas certamente nenhum desses desafios foi tão grande com os quais ele enfrenta. Hoje o nosso programa está aqui no Esporte Clube Corinthians, um dos mais famosos, um dos mais importantes clubes do Brasil. E nós estamos aqui conversando com o André Sanches, o presidente do clube. Tudo bem, André? Tudo bem, é um prazer estar aqui presente com vocês, disposto a responder tudo aí. Muito obrigada. Anderson, uma pergunta muito simples, mas assim inevitável. Como é ser o presidente do Corinthians, esse clube que mobiliza mentes, mobiliza corações? Como é ser o presidente do Corinthians? Veja bem, lógico que pro lado pessoal, um prazer muito grande, ainda mais pela paixão que eu tenho pelo Corinthians, automaticamente você consegue fazer as coisas que você achava que está tudo errado melhorar. Mas é muita dificuldade, é uma nação e você contenta a metade, a outra metade reclama, mas graças a Deus, desde os 2 anos e meio que eu assumi o Corinthians, a gente teve uma mudança muito radical, não só administrativamente, mas principalmente tecnicamente, e mostrando e trabalhando com o coração. O importante que você precisa do Corinthians é você separar um pouco a paixão da razão. Essa é a grande dificuldade, mas até o momento estamos lidando bem com isso. Certo. Você saberia me informar qual, mais ou menos, uma quantidade de torcedores espalhados pelo Brasil? Isso as pesquisas e o Diz que me diz que aí são muito controversas, mas eu acredito, pelas últimas pesquisas, em torno de 32 milhões de corintianos no Brasil todo. Como é que foi o seu envolvimento com o clube? Foi lá na infância? Foi uma paixão à primeira vista? Não, eu morava aqui na Moca, na Rua Celeste, né? Meu pai tinha box, minha família tinha box de frutas no Parque Dom Pedro, então a gente morava na Rua Celeste, na Moca. E desde 60, eu nasci em 63, em 68, 69, minha família ficou sócia do Corinthians. E desde aquele momento eu frequento o clube, fui diretor aqui praticamente de todos os segmentos do clube. A minha fundação politicamente no Clube é das categorias de base do clube. E você vai se entrando, se envolvendo em tudo e procurando acertar melhor. E hoje, infelizmente em alguns momentos, infelizmente em outros, eu sou presidente do Corinthians. Certo. O clube completa agora o seu centenário, são 100 anos de história, né? Como você, como presidente do ano do centenário, avalia todo esse processo? Né? O clube amadureceu, ele criou raiz na sociedade. Como você avalia isso? Uma das coisas mais difíceis no planeta é você ter a maior torcida do estado sem ter o nome do estado no time de futebol. Então você pega o Barcelona, a maior torcida em Barcelona é o Barcelona. Você pega o Real Madrid, a maior torcida é o Madrid. Então essas coisas são um pouco mais difíceis. Nós, corintianos que viemos do povo, viemos lá de baixo, de obreiros, automaticamente todo cidadão paulistano, paulista e brasileiro tem um pouco de corintiano, até pela luta do brasileiro ser guerreiro, o corintiano é igual, e por isso que nós e Flamengo somos os maiores do Brasil. Tá, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua relação como presidente com a torcida do Corinthians, que é uma torcida muito vibrante, mobilizada. Queria que você contasse alguns casos inusitados. Existe um factoide nesse país que torcida organizada, por exemplo, vamos falar aqui primeiro de organizada, são bandidos, são irresponsáveis, são isso, são aquilo. Eu sou oriundo das torcidas organizadas, sou um dos fundadores da Pavilhão 9, sou frequentador de quadro de torcida organizada e lá tem gente boa e gente ruim, como em todo lugar da sociedade. Nos políticos, nos advogados, nos médicos, jornalistas, todo lugar tem gente boa e gente ruim. Então o que tem que se fazer nesse país é punir. Quando você pega um cidadão cometendo um ato criminoso, puni-lo. Infelizmente aqui ainda existe muita... Vamos deixar para lá, turma, aquelas coisas todas. Então, a minha relação com a torcida é de respeito, de saber ouvir não e ouvir sim. E eu, desde que eu assumi a presidência do clube, nunca tive problema com eles, pelo contrário. Eles estando junto do clube, o clube fica muito mais forte. Então, o que eu entendo é isso, o maior cliente que o Corinthians tem são sua torcida. Estamos conversando com o André Sanches, presidente do Corinthians. Vamos para o intervalo e voltamos já. O programa hoje está num dos mais importantes clubes do Brasil e nós estamos conversando com o presidente do Corinthians, o André Sanches. André, a democracia corintiana foi um marco na história do Corinthians, né, na década de 80. Como você avalia esse processo? Ajudou o Corinthians a se infiltrar ainda mais na sociedade, sendo um clube que preza as relações democráticas? Como que você avalia a democracia corintiana? Bom, eu como corintiano não vou falar, mas como cidadão brasileiro, eu acho que foi muito importante. Foi o futebol uma coisa que chama muito a mídia.
é um esporte que se penetra muito na sociedade, talvez, com certeza, 98% da população brasileira tem um time de futebol, tem uma paixão pelo futebol. Então, automaticamente, naquela época, com a mudança que estava tendo no país, com a abertura que estava tendo no país, o Corinthians foi importantíssimo. Não só o Corinthians, como alguns atletas do clube na época. Eu acho que foi uma revolução não só no país, como também no futebol, e automaticamente é um dos anos mais gloriosos do Corinthians. Certo. Nessa época, os jogadores eles tinham uma atuação política muito forte, né? Chegaram a entrar em campo com camisas, né, alusivas a Diretas Já. Como que você acha desse envolvimento do... Sem citar nomes, eu acho importante, acho que foi legal. Mas hoje você se envolve um pouco, alguns desses jogadores criticam. Então é difícil você ver como o lado passado e presente é um pouco diferente, depende do interesse de cada um, né? Eu tenho minhas convicções políticas, não escondo de ninguém, mesmo sendo presidente do Corinthians, mas tem jogadores da época que se envolveram politicamente, que hoje, se você tem uma participação política aqui ou ali, eles criticam. Então, faz parte do brasileiro, mas eu acho e tenho certeza que foi muito importante. Aliás, todo cidadão brasileiro tem que se envolver mais politicamente, que com certeza o país mudaria mais rápido. Certo. Além da tarefa de presidente do Corinthians, você também cumpre uma outra tarefa, que é exatamente essa, de militante. Né, para um movimento social mesmo, uma luta social. Conta um pouco dessa sua origem. Bem, a minha origem de família já é de sindicalista, né? Meu irmão, primo, foi secretário-geral e muitos anos militante da Comissões Obreiras na Europa. Sempre tivemos envolvido com o PT desde a fundação e com sindicatos principalmente. Então eu tenho um lado social, não só político, mas principalmente social, não só eu, minha família, nas empresas, de ajudar o próximo, e acho que isso é muito importante. Independente do partido político, você se envolver socialmente como cidadão na sociedade brasileira é muito importante. E isso eu participo até hoje, independente de ser presidente do Corinthians ou não, tenho minhas convicções e procuro fazer o melhor possível. Como você pegou o clube e como quer entregá-lo? Bom, eu peguei o clube talvez na pior época da sua história, dos seus 99, 100 anos. Nós estávamos na página policial, um problema administrativo enorme, umas coisas sem comando terrível, e a gente veio devagar trabalhando e realmente de 2 anos para cá a maior vantagem que o Corinthians resgatou foi não só a credibilidade do corintiano, o respeito do corintiano, mas principalmente o estatuto novo que nós fizemos, que não pode ter reeleição, só pode ter reeleição depois de 2 mandatos. Isso talvez, ou talvez não, isso com certeza na minha convicção foi a maior vitória da minha administração. Você pegar um clube de futebol e pôr no estatuto que não vai ter reeleição é uma coisa inédita. Porque você pode perceber que no futebol o pessoal fica 10, 15, 20 anos no comando do clube. Como aqui não tem salário, como aqui eu não ganho nada por ser presidente do Corinthians, eu creio que eu tenho que dar minha parcela de responsabilidade, que é os 3 anos de mandato, e fazer um projeto que nos próximos anos outros venham e se dediquem também pela paixão mais 3 anos. Mas tem gente que prefere chegar aqui e ficar 10, 15, 20 anos. Graças a Deus no Corinthians isso nunca mais vai acontecer. Hoje, para se mudar o estatuto, os sócios têm que participar, o sócio vota para presidente, é voto direto. Então, acho que isso é a maior vitória da minha administração. Ótimo. Qual é o seu grande sonho como presidente do Corinthians? Pô, sonho como presidente do Corinthians tem muito. Um dos primeiros sonhos é sair de presidente. Eu tenho outro sonho que é ganhar Libertadores. Tem outros sonhos que é fazer o estádio. Sonhos é que não falta para o corintiano e para mim, presidente. Mas eu agradeço não só a Deus, mas a todos os meus amigos e a todos os corintianos, que pelos 2 anos e meio do jeito que nós pegamos o clube, nós somos já vitoriosos. E com certeza o próximo que virá seguirá o projeto e o Corinthians cada ano que passa será maior. E como militante comprometido com a luta social, qual é o grande sonho? Como corintiano, muitas decepções, muitas alegrias, mas eu acho que é continuar ajudando o próximo, não só eu, como todos os militantes do partido, e principalmente fazer a sucessão, né? Eu acho que é importante, pelos 8 anos que vem vindo aí, a gente manter a base do que foi feito. Tá certo, estamos conversando com o André Sanches, presidente do Corinthians. Vamos para o intervalo e voltamos já.